Olá meninos, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Professora Rita de Cássia para mais uma aulinha de Sociologia com vocês. Pessoas, hoje nós vamos falar de um tema muito legal, né? Que são os movimentos sociais de minorias. E eu gostaria de convidar vocês a, nessa aula, refletirem um pouco a respeito das coisas que vocês pretendem, das coisas que vocês vivem, da relação que você tem indivíduo, escola, família, sociedade, porque isso vai dar para você uma busca de identidade e de cidadania. Isso vai ajudar você a compreender as relações que nós temos, né? Tanto familiar quanto social, a relação que a gente possui com o mundo que a gente vive, ok? E nessa aula, então, vamos começar ela deixando uma pergunta aqui. O que é movimento social? O que eu entendo por movimento social? Né? Quando eu digo movimento social, o que eu quero dizer com isso? Ah, professora, a sociedade movimentando? Não é isso. O movimento social é um agrupamento de indivíduos, né, de pessoas que vão lutar, né, ou desejam, buscam, querem, de alguma maneira, uma causa em comum. Eles possuem uma causa em comum, tá? Professora, uma pessoa sozinha, um indivíduo só, ele pode fazer um movimento social? Não pode, tá? São indivíduos em conjunto, né, que vão praticar uma ação social coletiva. Beleza? Então, esses movimentos, eles nascem, eles são criados, eles surgem, né, para o interesse de um grupo de pessoas, tá bom? Eles não fazem parte do governo, eles não fazem parte de nenhuma estrutura governamental. Professora, partido político possui um movimento social? Não. Professora, na Câmara dos Vereadores tem um movimento social? Não, tá bom? Nada que for da estrutura governamental vai possuir um movimento social, tá bom? E quais são os tipos, né? Quais são as tipologias desses movimentos? A gente tem os conjuntural e o estrutural. Gente, no conjuntural, ele vai aparecer em uma conjuntura, certo? É um movimento que possui um pequeno prazo, tem uma menor organização, não tem uma causa única, são diversas causas. Por exemplo, sabe aqueles movimentos que várias pessoas vão para a rua, cada ali grupo vai ali para pedir, para protestar por algo diferente? Já viu assim, ó, quando você vê um movimento social que as pessoas vão, mas cada um tá ali, uns tá ali por causa do salário, outros tá ali por causa da falta de emprego, outros tá ali pela causa dos negros, outros pelas feministas, e assim, né, eles são vários conjuntos, né, várias causas ali no mesmo movimento, ok? Então esse é um conjuntural, ele tem um curto prazo e acaba rapidinho, certo? E o estrutural é diferente, sabe? Os movimentos estruturais, eles possuem uma maior estrutura. Eles são movimentos a longo prazo. Eles podem levar décadas, dezenas de anos, centenas de anos, sabe? Então são aqueles movimentos pautados por desejos que são recorrentes, entendeu? As causas trabalhistas, né? São assuntos que vão e passa o tempo e eles voltam a ser discutidos, voltam a ser debatidos, sofrem uma nova intervenção, certo? Possuem líderes, sede, é um movimento bem estruturado mesmo, muito organizado, ok? Nós temos também os novos movimentos sociais, certo? Que são as minorias sociais, como o feminismo, o movimento negro, os movimentos de gênero. A gente possui também agora novo, né? São os movimentos de meio ambiente.
É novo isso, gente. São novos movimentos sociais. E tem aqueles movimentos sociais tradicionais, tá? Que são aqueles que são ligados aos sindicatos, aqueles que possuem uma relação de trabalho, um aspecto econômico, ok? O que vai diferenciar? Né? Vai ser diferenciado pelo o tempo e pelo momento histórico que está acontecendo. E vale a gente ressaltar aqui e deixar bem grifado que a minoria social, né, não é uma minoria de estatística, tá? Não tem nada a ver com a minoria geográfica ou quantitativa ou estatística, ok? Quando você diz de movimentos, né, de minorias sociais, não quer dizer que são poucas pessoas, tá? Isso não tem nada a ver, é diferente, beleza? Não vai confundir isso aí. As características, quais são as características desses movimentos? Eles possuem uma característica de transformação, né? Quando eles tentam mudar algo que não tá legal, quando eles lutam em busca, né, de mudança, de transformação mesmo. E a de conservação. Por exemplo, suponha que tem uma lei que você concorda com ela e você não quer que mude aquela lei. E vamos supor que o presidente em exercício resolve mudar aquela lei e você não concorda. Então existe também, né, a conservação, quando você tenta manter, né, algo. Então, a gente vai ter essas duas características, a de transformar e a de conservar, ok? Nós vamos possuir dentro disso aí, como que eu vou fazer, professora? Quais são as ações que eu vou ter dentro desses movimentos? Eu vou ter passeatas, greves, manifestações, panfletagens, ação virtual, cada uma tem a sua importância, né? Gente, muitas vezes as ações agora, recentemente, né, no mundo que a gente está vivendo agora, né, muito desenvolvido, a gente possui, as ações iniciam virtualmente, né, as pessoas convocam, né, os movimentos virtualmente, e esses movimentos ganham enormes proporções. Então, esses movimentos, eles, na maioria das vezes agora, eles iniciam virtualmente e vão para as ruas, ok? Então essas pessoas elas são chamadas, elas aderem a esses processos, a esses movimentos, na maioria das vezes pelas mídias sociais, né? Suponha que você possui lá 1000 amigos, você convoca esses 1000 amigos e dentro desses 1000, aqueles que concordam com a sua causa, que concordam com o que você quer almejar, né, ali, eles vão aderir ao seu movimento e vão dar continuidade a esse processo, certo? Existem dois tipos, né, de relações que esses movimentos possuem com o Estado, né, que é um de oposição, quando não concorda com o que está tendo e quer uma mudança, e o de parceria, que é quando você apoia o posicionamento e quer, né, que continue daquela maneira. Gente, eu quero deixar aqui uma dica para vocês da lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Né? O capítulo 1 vai falar da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Né? O artigo 1º, ele vai dizer assim, ó, é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Ou seja, você tem a liberdade de expressão, você pode falar, você pode questionar, você pode fazer um movimento, lutar pela sua causa. Porém, né, o primeiro inciso vai dizer: não será tolerada a propaganda de guerra, de processo de subversão, de ordem política e social ou
preconceitos de raça ou classe. Então, significa que você tem voz ativa, você pode sim falar e manifestar-se, porém, você tem que respeitar os direitos. Quais são os direitos? Você não pode incitar uma guerra, você não pode, de qualquer maneira, ofender outra pessoa, você não pode instigar preconceitos de raça ou de classe social. Então, assim, tem que haver ali uma mediação, um cuidado com o que você vai expor, porque apesar de você utilizar, né, do artigo para dizer que você tem o direito de manifestar e de pensamento e de ideias, etc., você tem, porém você precisa respeitar os direitos, ok? Esses direitos a gente costuma dizer, né, que você, aquilo eu falo na sala de aula para vocês, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro, eu não vou desejar e eu não vou incitar para o outro, ok? Então, só pra gente recapitular aqui, o que são? O que são, né? O que são esses movimentos, né? Então, a sociedade moderna, ela vai conter essas contradições, esses conflitos de interesse, entendeu? O que é bom para um, às vezes não é bom para o outro, né? As classes sociais, elas conflitam com os interesses do poder político sempre, né? E as necessidades individuais, elas deferem das necessidades públicas, ok? Então agrava as desigualdades sociais. Os movimentos sociais, eles são organizações de grupos de pessoas, de grupos, né, que vão tentar dissolver esses problemas, vão tentar resolver esses problemas, vão tentar solucionar, né, dar voz ao povo, mostrar a esses governantes, né, e pedir, exigir muitas vezes mudanças. Para quê? Mudanças sociais que vão representar os anseios daquela parcela excluída, daquele povo que se sente ali muitas vezes esquecido, né? E isso vai acontecer como? Com um embate político, né? Com uma atuação contínua, né? Com denúncia, com passeata, com marcha, com protesto, com manifestação artística, tá? E por que isso vai acontecer, professora? Para tentar solucionar esses valores, esses ideais sociais e dar, né, uma realidade positiva a esses conflitos, ok? Quem que vai fazer isso acontecer? Qualquer pessoa que tiver interesse pela causa, né? Qualquer pessoa que ali se sinta desfavorecida de alguma maneira por uma lei ou por algo que não tá legal, né? E essa importância vai fortalecer o Estado democrático, né? Vai favorecer quem? As minorias, que somos nós, ok? Gente, é bom a gente ressaltar que a gente fala muito, né, minorias, né, as minorias sociais, mas eu quero deixar aqui com você um questionamento. Já parou para pensar que as minorias sociais são formadas pela maioria da população? Pensa comigo. Vamos encontrar aí uma maneira da gente solucionar esses percalços da nossa vida, ok? Muito obrigada. Essa foi mais uma aulinha de Sociologia da professora Rita de Cássia para você. Beijo. Jesus abençoa.